Oi, oi, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos terminar o nosso módulo 12. Na aula passada, a gente falou sobre o quê? Nós falamos sobre as características gerais dos protozoários e falamos da classificação, aquela classificação que envolvia as estruturas locomotoras. Hoje a gente continua falando dos protozoários, na verdade nós vamos finalizá-los. Lembrar que o protozoário pertence ao reino protista. A gente vai falar agora da importância, certo? Então falamos das características gerais, da classificação e agora a gente aborda as importâncias desses protozoários. Bom, em relação à importância, a primeira importância é a médica. Por quê? Porque alguns protozoários, eles são causadores de doenças no ser humano, tá? Não só no ser humano, outras doenças também existem em outros animais, mas o nosso foco são essas doenças causadas, transmitidas aí para os humanos. Então é o seguinte, nós temos diversas doenças causadas pelos protozoários, por exemplo, a amebíase, a leishmaniose, a giardíase, o mal de Chagas, a malária. Então essas doenças são protozoários que são os causadores e em algumas delas existem os vetores. Então vamos lá, amebíase, giardíase e leishmaniose nós vimos o ano passado, tá? Mas para recapitular para vocês, amebíase e giardíase são doenças causadas pela ameba, no caso da amebíase, e pela giardia, no caso da giardíase. Como que a gente pega essa doença? Por água contaminada ou alimentos contaminados. Então, a principal forma de contaminação, de contágio, é por alimentos e água contaminada. Se é assim, como que a gente deve prevenir? Com higiene, com hábitos de higiene, desde lavar bem os alimentos, de garantir que você esteja ingerindo uma água potável, uma água em condições apropriadas, e também saneamento básico. Saneamento básico, vale lembrar que é o governo, né, que são as medidas governamentais, e também a informação, porque geralmente os lugares onde a gente tem mais casos de giardíase e de amebíase são as regiões da periferia, onde as pessoas não têm o conhecimento, né? São pessoas que têm um déficit, né? Têm um problema com o saneamento básico e, ao mesmo tempo, elas não têm o conhecimento, não têm a informação. Então, elas acabam sendo pessoas mais vulneráveis para contrair essas doenças, tá? Então essas são a amebíase e a giardíase, que o ano passado nós já demos uma olhada quando nós vimos aí a parte de poluição de água, certo? Desculpa, aí a gente tem as outras doenças causadas por protozoários, que existem os vetores. O que são os vetores? Aqueles seres vivos que vão ter o protozoário dentro dele. Então nós falamos que eles são reservatórios naturais do protozoário, e aí com uma picada ele transmite para o ser humano. Então vamos lá, leishmaniose é assim. Também nós vimos o ano passado, tá? O mosquito palha, que é o vetor. Então o mosquito palha tem a leishmania, a hora que ele pica, então a leishmaniose também pode acontecer com o cachorro, tá? A hora que ele pica, ele passa o protozoário pra gente, e a gente começa a ter a leishmaniose, que nós vimos lá o ano passado, principalmente a leishmaniose tegumentar, que causam lesões na pele, certo? Mas pra gente as mais importantes, as doenças causadas por protozoários mais importantes é a malária e o mal de Chagas. Vamos entender. Na malária, quem é o agente, quem é o vetor, né? Então, quem abriga o protozoário naturalmente dentro dele é um mosquito chamado mosquito prego, tá? Que ele tem quem? O Plasmodium vivax. O Plasmodium vivax, que é o protozoário causador e que fica dentro desse mosquito prego. A hora que ele pica a gente, ele passa o Plasmodium pra gente, a gente começa a pode ter, né, a malária. Em relação ao mal de Chagas, o vetor é o barbeiro, tá? Que é um inseto. Então o barbeiro tá lá e ele tem dentro dele o Trypanosoma cruzi, que é o protozoário, e é a mesma coisa. A hora que ele pica, e daí daqui a pouco eu vou falar melhor, esse
esse tripanossoma ele entra no nosso corpo causando a doença. Então, essas doenças, leishmaniose, mal de Chagas, malária, como é por picada de mosquito, qual que é a forma de prevenção? Nós devemos evitar a picada. Como? Usando telas, mosquiteiro, repelentes e, em último caso, inseticida, porque a gente tem que lembrar que o inseticida ele é mais agressivo. Quando a gente coloca o repelente, a gente repele, né? A gente faz com que ele não chegue na gente. Agora, o inseticida, quando a gente usa, ele mata aquele agente, né, que a gente não quer, mas ele também mata outros. Às vezes algum ser vivo que não causa nenhum malefício para a gente, nenhum prejuízo. E a gente acaba, então, interferindo nesse equilíbrio, nessa cadeia que existe entre os seres vivos. Então, inseticida, a gente passa? Claro que a gente passa. Mas lembrar que não é a melhor alternativa. Então, repelente, uso de telas, então fechar, né, colocar telas nas janelas. E no caso do mal de Chagas, que o vetor é o barbeiro ele gosta de ficar, ele tem hábito noturno. E ele gosta de ficar em frestas das casas. Tá? Por isso que o mal de Chagas é uma doença muito comum na zona rural, porque as casas muitas vezes não são feitas de alvenaria, elas são feitas de barro ou de tijolinho, que formam frestas, e esse barbeiro se esconde lá, naquelas casas que são muito simples, que é as casas de pau a pique. Então, uma forma também de prevenir mal de Chagas é a construção de casas de alvenaria, tanto é que em ambiente urbano praticamente não existe o mal de Chagas, por causa dessa particularidade, que o barbeiro ele gosta de esconder nessas frestinhas, tá? Aí eu vou falar um pouquinho da malária para vocês e do mal de Chagas, que são as duas doenças principais que ocorrem não só no Brasil, mas no mundo, tá? Então vamos lá, vamos para a malária. A malária é uma doença típica de países tropicais, tá? Então aquele clima que é quente e úmido. E lembrar que o vetor é o mosquito prego. E o que acontece? O grande causador é o Plasmodium vivax, tá? Esse é o causador da malária. Então, ele tá lá dentro do mosquito prego. A hora que o mosquito prego me pica ou pica você, ele passa esse protozoário e a gente começa a ter uma doença chamada malária. A malária, infelizmente, é uma doença ainda que ocorre com muita frequência, tá? É estimado que por ano, no mundo todo, principalmente nesses lugares onde o clima é tropical, então no Brasil, na África, na Ásia, é muito comum. Estima-se que 500 mil pessoas morram de malária, apenas de malária por ano, tá? E no Brasil, onde se concentram os casos de malária é no que a gente chama de Amazônia Legal, que são estados como Acre, Amapá, Amazonas, Tocantins, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e o Maranhão, tá? Então, é aquela região norte do país. E então, esses lugares são onde a gente tem casos de malária no Brasil. Porém, nos outros países acontecem demais. E na África, por exemplo, quem que morre, quem que é o maior alvo são as crianças, tá? Menores de 5 anos. Elas que acabam morrendo porque elas ainda têm a imunidade, o organismo, o corpo delas é muito frágil e por causa também da falta de estrutura, da alimentação, enfim, todos os problemas que cercam essa região acabam matando muitas crianças. Então, a malária é uma doença que ainda preocupa muito, tanto é que existem diversos testes para conseguir uma vacina de malária, mas ainda não conseguiu. E a malária existe há anos, tá? Era muito comum antigamente. Então, na época aí do bisavô de vocês, da bisavó, pessoas morrerem de malária. Era muito comum, tá? Hoje a gente tem alguns controles. O Brasil, inclusive, já ganhou prêmios de controle da malária, mas ainda existe. Mal de Chagas. Mal de Chagas é uma doença que ocorre, mas com menor taxa, tá? Então, a gente não tem tantos casos como a malária. A malária é a mais recorrente. Porém, mal de Chagas ela é muito grave, porque ela pode também matar, tá? Por quê? Porque o protozoário, ele entra no seu corpo e geralmente ele se hospeda no coração.
Aí esse coração, ele vai aumentando de tamanho, com isso ele vai enfraquecendo e ele para. Tá? Então esse é o grande problema de mal de Chagas. Mal de Chagas também é uma doença conhecida como tripanossomíase, porém a gente chama mais de mal de Chagas porque o primeiro estudioso dessa doença foi Carlos Chagas, que é um brasileiro. E aí ficou mais conhecido, né? Por causa do sobrenome dele, a gente fala que é mal de Chagas, ou doença de Chagas, tanto faz. Causador do mal de Chagas é o Trypanosoma cruzi, um protozoário que entra no nosso corpo como? Então existe o barbeiro é o reservatório natural do tripanossomo, e aí ele, como eu falei para vocês, ele tem hábito noturno. Ele vai lá durante a noite, ele pica. Quando ele pica, a pessoa está dormindo e involuntariamente, sem ela querer, ela começa a coçar aquela região. A hora que o barbeiro pica, ele não só pica, como ele faz fezes ao redor, tá? Porque ele tá andando na sua pele e ele defeca. Aí quando a pessoa coça, o protozoário está nas fezes desse barbeiro. Aí quando você coça, você facilita a entrada do protozoário no seu corpo. E como eu falei, ele vai se instalando, né? Ele pode se instalar no cérebro, mas geralmente ele se instala no coração. Esse coração vai ficando muito fraco e aí a pessoa muitas vezes morre, tá? Na verdade, na maior parte das vezes. Nós tivemos também 2 casos muito importantes que saiu muito na mídia em 2005 em Santa Catarina e em 2007 nas regiões nordestinas, tá? Então, no Nordeste do Brasil. Em 2005 foi com casos de caldo de cana. Em 2007, lá nos estados nordestinos, com caldo de açaí. Com caldo não, né? O caldo de açaí. Lá é muito comum eles utilizarem o açaí. Que a gente vê que quando foi feito esse caldo de cana, esse caldo de açaí, acabou triturando o barbeiro, que é o vetor da doença, junto. E aí ele transmitiu o protozoário. Então a pessoa tomou o protozoário e entrou no corpo e causou a doença. Então, nesse caso, além da gente ter aquelas precauções com a tela, repelente, nesse caso é o que? É qualidade, né? Higiene do local, cuidado na hora do preparo. Então a gente teve esses 2 casos que repercutiu demais, porque era um caso que a gente nunca tinha ouvido falar, e então ganhou grandes repercussões. Muito bem, na malária eu não falei para vocês, mas qual que é o grande sintoma da malária? São febres, e febres com picos, tá? Você pode ter febre assim por dias. E aí se você não trata, essa febre ela dá uma baixada e ela volta. Então assim, às vezes a doença ela para de manifestar, daí no ano seguinte ela começa de novo a ter febre, enfim, são períodos onde a febre, e são febres altas, tá? E aí até o momento que se você não descobrir, se você não cuidar, a pessoa morre mesmo. Beleza, pessoal? Então essas são as doenças causadas pelos protozoários. Por isso que a gente fala que a importância deles é a importância médica. Além disso, os protozoários eles também podem fazer a relação de mutualismo. Comensalismo também, mas vamos começar pelo mutualismo. No mutualismo, nós estudamos no ano passado, quando a gente viu as relações ecológicas, que o cupim ele come madeira, todo mundo sabe. Só que ele não consegue digerir a celulose. Celulose é um componente da madeira. Dentro do intestino do cupim, existe um protozoário chamado triconinfa, tá? A triconinfa digere essa celulose para o cupim, e o cupim tem o quê? Tem uma região, tem um abrigo para ele, né? Um local seguro, e ele também acaba se alimentando dessa celulose. Então, essa relação ela é boa para os dois, tanto para o cupim quanto para a triconinfa, que é o protozoário, que fica lá no intestino. Portanto, é o que a gente chama de relação mutualística ou mutualismo. Os dois é uma relação mútua, os dois eles são beneficiados e é uma relação obrigatória. Se não existisse a triconinfa para o cupim, ele morria, e se não existisse o cupim para a triconinfa, ela também morria. Ou seja, é uma relação obrigatória, um depende do outro para viver.
Já na relação de comensalismo, que os protozoários também fazem, nós temos um protozoário chamado entamoeba, tá? Essa entamoeba, ela vive em alguns mamíferos, tá? No intestino, pode ser de cachorro, de gato, de ratos, o nosso intestino. E o que acontece? Para o mamífero, então, ele nem sabe que está lá, o protozoário. E o protozoário, como está lá no intestino, a gente sabe que o intestino é o local de absorção de nutrientes, então o protozoário retira o alimento que ele precisa, também tem um abrigo, e o mamífero, nem sabe o que aconteceu. Então, o comensalismo é quando a relação é boa para no caso para o protozoário, para a entamoeba, e para o mamífero, o homem, o rato, o gato, o cachorro, ele nem sabe que está lá, para ele tanto faz, tá? Então ele é neutro com essa relação. O que a gente tinha para falar dos protozoários era isso, tá? Só faltou mesmo a importância, que nós vimos a importância médica e a importância dos seres vivos, nessa relação de comensalismo e mutualismo. Agora a gente começa o módulo 13, que é o módulo que fala sobre as algas. Esse módulo, pessoal, começa lá na página 307. Tá? Lembrar então que as algas também pertencem ao reino protista, então o reino protista ele é dividido em dois, os protozoários, que a gente acabou de estudar, e as algas, tá? E agora a gente vai falar sobre essas algas. Primeiro, nós temos uma variedade muito grande de algas, algas vermelhas, algas pardas, algas verdes, enfim, diversas algas. Essas algas, geralmente elas estão em ambientes aquáticos, tá? Tanto em água salgada, oceanos, quanto os ducícolas, que vivem aí, as algas que vivem em água doce, então rios, lagoas, lagos, represas, enfim, tudo que é água doce. E também existem as algas que vivem em ambientes terrestres úmidos, tá? Só em ambiente terrestre ela não consegue viver, ela precisa ter uma umidade. Essas algas, elas podem ser microscópicas, ou elas podem até, por exemplo, ter 35 metros, algas gigantescas, tá? Então, nós temos, como é um grupo muito variado, existem diversos tipos de algas, nós temos desde as algas que a gente não consegue enxergar a olho nu, então são algas microscópicas, como essas algas que são maiores, que são gigantescas assim, né? 35 centímetros é grande, perto de um grupo que eu também tenho seres microscópicos. Muito bem, então características. Primeiro, ela pertence ao reino protista e domínio eucária. Se ela pertence ao domínio eucária, célula como é que é? Eucarionte, tá? Então, são seres com células eucariontes. Temos os dois aí. Temos tantos representantes unicelulares, compostos por uma única célula, quanto representantes pluricelulares ou multicelulares, por várias células, tá? Aí, o que difere as algas, por exemplo, né, uma das coisas que difere as algas dos protozoários? Enquanto todos os protozoários são heterótrofos, todas as algas são autótrofas, tá? Então, as algas são autótrofas, ou seja, igual a gente estudou lá com as cianobactérias, são seres fotossintetizantes. Elas conseguem fazer a fotossíntese e, consequentemente, retirar os nutrientes, fabricar o seu próprio alimento, tá? Que é a glicose, porque a fotossíntese produz o açúcar glicose, que vai ser o alimento dela. Então, é muito importante essas características que elas são autótrofas. Lembrar que todo ser que é autótrofo, que consequentemente realiza a fotossíntese, eles são seres que vão contribuir muito para a produção de oxigênio na atmosfera e também na água, né? De oxigênio onde precisar, onde tem. Então, são seres que colaboram com a taxa de oxigênio para que haja vida para os seres aeróbios, tá? Antigamente, as algas elas eram colocadas no grupo das plantas. Mas existem vários fatores, mas um fator muito importante que tirou essas algas do grupo das plantas é que as plantas, elas são seres mais complexos. O funcionamento, a estrutura, é tudo mais complexo. As algas, elas não têm uma variedade de células, elas não têm tecidos elaborados, nada disso. Portanto, elas são seres mais aparentados, mais parecidos
com as cianobactérias, que também são fotossintetizantes, que a gente estudou lá na outra aula, do que propriamente com as plantas. Então, elas foram retiradas desse grupo, tá? Outra coisa importante, as algas, elas fazem parte do plâncton. Eu já falei um pouquinho de plâncton para vocês, mas o que é plâncton? Plâncton são todos os seres microscópicos, tá? Geralmente a maior parte é microscópica e que eles são seres aquáticos que vivem na água. Esses seres geralmente eles estão na superfície da água. E quem são eles? Pode ser quem que forma esse plâncton? Bactérias, as cianobactérias, as algas, larvas, tá? Tanto larvas de insetos quanto larvas de vermes, bactérias também. E aí, por ter vários micro-organismos formando esse plâncton, e o plâncton é super importante para a cadeia alimentar, esse plâncton ele se divide em dois, que é o zooplâncton e o fitoplâncton. Quem que está no fitoplâncton? São os seres fotossintetizantes. Então, quem faz parte do fitoplâncton é a cianobactéria e a alga, que são seres microscópicos, fotossintetizantes. E quem faz parte do zooplâncton são os seres microscópicos que são heterótrofos, que não realizam a fotossíntese. Então, as bactérias, as larvas de insetos, de vermes, são esses seres, tá? Então, o plâncton ele é dividido em dois. Esses plâncton, então, são animais microscópicos que vivem na água, formando aí o que a gente chama de plâncton. Muito bem. As algas, elas podem ser classificadas em relação ao seu pigmento, que é o que vai dar a sua coloração. Eu falei para vocês aí que a gente tem alga vermelha, alga parda, alga verde. Por quê? Porque elas têm pigmentos. E de acordo com o pigmento, ela pode ter a sua classificação. Pra gente, o nome da classificação, então a gente tem aí as algas crisófitas, pirrófitas, isso não precisa saber. É só importante vocês saberem que elas podem ser classificadas em relação à pigmentação, ou seja, o que dá a coloração dessas algas. Ou então, ela também pode ser classificada pela substância que aparece na parede celular, tá? Lembrar que essas algas elas têm aquela célula eucarionte vegetal, então ela tem parede celular por externamente a membrana plasmática. Essa parede celular elas podem ter substâncias como agar-agar, algina. E aí, por causa dessas diferenças aí de substâncias, elas podem ter aí uma classificação diferente. Pode também ter celulose. Então, dependendo da substância que forma a parede celular, elas também podem receber uma classificação diferente. Então, quais são as substâncias que podem formar a parede celular? Agar-agar, algina e celulose. Essas são as principais, as que mais aparecem. Tá? As algas, elas podem estar flutuando na água, porque geralmente elas não têm uma estrutura locomotora, como por exemplo um flagelo, cílios, pseudópodes, elas não têm. Então elas ficam ou flutuando na água ou elas se fixam em algum substrato, como por exemplo uma rocha, se fixar na areia, se fixar em algum animal, por exemplo no casco do animal, numa madeira, que a gente sabe que no ambiente aquático existem esses materiais. Então, dependendo da espécie, ou ela pode ficar flutuando, então ela é levada aí pela correnteza, ou ela fica fixa em algum substrato, em algum local, tá? Aí, vamos falar das importâncias das algas. Bom, as algas, quem quiser me acompanhar, que tá lá escrito o tópico de papéis das algas, página 310, tá? Primeira importância da alga. Se ela é fotossintetizante, ela tem aquela importância de o quê? Produção de oxigênio, tá? Então, junto com as cianobactérias, algas e cianobactérias são os seres que mais produzem oxigênio para a nossa atmosfera, levando a concentração que a gente tem hoje disponível, que é 21% de oxigênio na Terra. Então, os maiores seres produtores de oxigênio por meio da fotossíntese são as algas e as cianobactérias. Outra grande importância das algas, ela serve de base da cadeia alimentar, tá? Então, o que é a cadeia alimentar? É a relação de alimento, né? Como que os seres vivos eles vão se alimentando. Então tem um peixe
que come larvas, essa larva vai se alimentar em toda a relação, quem come quem, né, assim, de predação, é o que a gente chama de cadeia alimentar. Lembrar que toda a cadeia alimentar, ela começa pelos produtores. Quem são os produtores? São seres fotossintetizantes, são aqueles que produzem o seu próprio alimento. Então, cianobactéria é um produtor, as algas são produtores, por isso que a gente fala que eles são base da cadeia alimentar, porque eles que começam. A gente tem vários seres que vão se alimentar de uma cianobactéria, a gente tem vários seres que vão se alimentar de uma alga. Então, o alimento está aí. A alga produz seu próprio alimento, ela é considerada produtora, tá? E aí começa, então então a alga ela faz parte lá do fitoplâncton. Vem lá um zooplâncton, então por exemplo, um crustáceo, tá? Um pequeno camarãozinho, vai lá e se alimenta dessa alga. Então a alga é produtora, esse aqui que está se alimentando, esse camarão que eu falei para vocês que está se alimentando dessa alga, é o consumidor primário. Aí vem um peixe e se alimenta desse camarão, ele é o consumidor secundário. Aí vem, sei lá, um peixe maior, tá? Um outro peixe se alimenta desse peixe menor, ele é o consumidor terciário. Então tem uma sequência, né? A cadeia alimentar é um ciclo, tem o produtor, consumidor primário, secundário, terciário, pode ter diversos consumidores. Depois vem quem? Os decompositores. Quem são os decompositores? Os que vão decompor os animais mortos, tá? Então, o peixe morreu, aí ele vai ser decomposto por bactérias, fungos. Os principais decompositores são bactérias e fungos. A gente tem alguns insetos, mas os principais são eles. Beleza? Então, uma grande importância também das algas é base da cadeia alimentar por serem seres produtores. Então, sempre os produtores iniciam a cadeia alimentar por eles conseguirem produzir o seu próprio alimento, tá? Por eles serem seres autótrofos. Em relação a essa importância ecológica, então as algas são importantes para produzir oxigênio, as algas são importantes para servir de base da cadeia alimentar, a gente tem a parte prejudicial, tá? Ou seja, alguns desequilíbrios que podem acontecer. Desses desequilíbrios, o principal desequilíbrio que pode acontecer com uma alga é um fenômeno que a gente chama de maré vermelha. Prestem atenção que o fenômeno de maré vermelha é muito cobrado nessa parte aí de algas. O que é maré vermelha? É um grupo de algas que ela pode começar a se reproduzir fora do controle, tá? De forma exagerada. Então, as algas algas aquáticas, tá? Elas começam a se reproduzir, começam a formar diversas algas. E por que elas começam a se reproduzir? Porque elas encontram nutrientes naquela água, tá? Esses nutrientes geralmente é consequência de uma poluição, por exemplo, por esgoto doméstico, esgoto industrial. Então, o que elas fazem? Como elas encontram condições favoráveis, que são os nutrientes, para ela conseguir fazer a fotossíntese, ela começa a se reproduzir de forma descontrolada, de forma exagerada. Como você tem uma alta concentração de algas nesse local, elas começam a produzir naturalmente toxinas, tá? Então, as algas, quando elas estão em grande quantidade, elas produzem essas toxinas que se concentram e aí elas causam a morte de outros seres vivos, de outros animais. Aí esses animais, eles morrem, o que acontece? Aparecem os seres decompositores, para acabar lá, para decompor aquele corpo, aquele resto de ser que agora não tem mais vida. Então aparecem os decompositores, bactérias, fungos. Esses decompositores, para fazer essa decomposição, eles começam a produzir gases que têm um cheiro muito forte, tá? É um cheiro muito desagradável. Então, no ambiente onde a gente tem maré vermelha, e por que chama maré vermelha? Porque geralmente a água fica avermelhada, marrom, laranja, que é o sinal de que várias algas estão se reproduzindo, uma superpopulação de algas, tá? Então, a coloração da água vai ficar assim, vermelha, alaranjada, marrom, até pode ser amarelada. Por quê? Porque está tendo uma superpopulação de algas. Essas algas, por encontrar nutrientes, elas se reproduzem demais, aí elas liberam as toxinas, essas toxinas matam outros seres vivos como os animais, esses animais precisam ser decompostos, aí vem aí as bactérias, geralmente as bactérias, né, que estão no ambiente aquático, e aí
o resultado dessa decomposição é a produção de gases que deixa aquele ambiente, aquela água com um cheiro muito forte, um cheiro desagradável. Além do mais, a maré vermelha, como ela forma essa mancha na superfície, né, da água, ela forma como se fosse um tapete, tá? E esse tapete dificulta a entrada de luz na água. Então o sol bate e essa luz entra na água. Como tem essa camada de alga, essa luz tem dificuldade em passar. Com isso, porque a luz tem dificuldade em passar, os seres fotossintetizantes não conseguem fazer a fotossíntese, tem dificuldade em fazer fotossíntese e, consequentemente, abaixa a taxa de oxigênio na água. Se abaixa a taxa de oxigênio na água, os seres aeróbios, peixes, por exemplo, eles acabam morrendo por não ter oxigênio, por asfixia. Então, vocês veem aí, na página 312, uma fotinho aqui, ó, como que é a coloração, pode ser a coloração dessa água, tá vendo? Essa é a maré vermelha. E aí a maré vermelha forma esse tapete, dificulta a realização da fotossíntese, por não ter quantidade de oxigênio adequada, por ela estar aí comprometida, os animais que precisam de oxigênio, eles acabam morrendo. Então, vocês veem aqui vários peixes mortos por falta de oxigênio, tá? Esse fenômeno é chamado de maré vermelha, uma superpopulação de algas. A gente também tem, para finalizarmos aí a parte das algas, a gente tem a importância econômica. As algas são muito usadas nas indústrias farmacêuticas para a produção de remédios. Então, quando a gente tem aqueles alimentos em cápsula, muitas vezes a cápsula, não o remédio em si, lá de dentro, mas a cápsula é feita de alga. Também temos a indústria cosmética, né, de produtoras aí de batom, de cosméticos. Também usam muitas algas, geralmente para fixação. Então, o batom para fixar, para ficar mais tempo, eles usam algas. A gente também tem a importância em tintas, tá? Então, o ramo aí de tintas, solventes também usa algas, e principalmente o setor alimentício, para a produção de queijo, para a produção de sorvete, de gelatina. Então, na indústria de sorvete, eles usam a algina. A algina é aquele componente que forma a parede celular. A algina eles colocam lá quando eles estão fazendo o sorvete, porque evita formar aqueles cristalzinhos de gelo. Sabe quando você não fecha direito o sorvete e forma aquele cristal de gelo? E aí, quando você tira, ele começa a formar água, né? A algina é colocada para evitar esses cristais. Também é muito utilizado o agar-agar das algas, tá? Então, quem gosta de comer sushi, que é aquele bolinho de arroz que é envolvido por uma... Vocês acham que geralmente acham que é uma planta com folha preta, mas isso aqui, que eu vou até mostrar a foto para vocês, ó. Isso aqui é alga, tá? Essa parte preta aqui, essa é folha de alga. E a alga, ela é super nutritiva, porque ela tem muitos sais minerais, ela tem ferro, ela tem iodo, ela tem magnésio, fósforo, ela tem vários nutrientes, tá? Vários sais minerais que são importantes. Então, na indústria alimentícia de queijo, de sorvete, de gelatina, a gelatina para ficar naquela consistência, é também usado o agar-agar, tá? E de margarina, de cremes, enfim, vários produtos aí, várias receitas na culinária usam algas para compor esse prato. Então, as principais importâncias da parte econômica é na indústria alimentícia, na indústria farmacêutica, de comestologia, né, que são os cosméticos, e de tintas também usam algas, certo? Pessoal, com isso, nós terminamos o nosso módulo 13. Próxima aula a gente fala sobre fungos, tá? Fungos, último grupo, depois a gente entra finalmente nos animais. Bom, só para eu falar as lições para vocês, tá? Então, de lição, o que eu quero? Por favor, anotem aí. Página 305... 305, não precisa fazer a 305 não, tá? Só quero a 306 desse capítulo, desse módulo 12. 306, tá? Aí do capítulo 13. Vamos ver aqui. Eu quero, por favor, a página 314. Só essas duas.
tá? Que eu acho que são as mais importantes. Então, página 314 e do módulo 12, a página 306. Beleza, pessoal? Então, ó, espero que todos tenham entendido a nossa aula. Então, na semana que vem a gente parte para o grupo dos fungos, né, para o reino fungo, e eu espero todos vocês na nossa próxima aula, tá bom? Um beijo para todo mundo e fiquem todos com Deus, tá bom? Tchau, tchau!